Oi, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Eu me chamo Marcos Van der Baster, sou chefe patissier, professor e pesquisador das ciências da confeitaria, escritor, e hoje eu vim aqui te ensinar todos os segredos que você precisa para fazer o melhor bolo de cenoura com brigadeiro de chocolate da sua vida. Bora lá? Aqui eu vou começar pelo brigadeiro, porque como eu vou utilizá-lo na manga de confeitar com o bico de confeitar, eu preciso que ele esfrie para chegar no ponto ideal. Mas caso você não queira utilizar o bico de confeitar, você queira apenas fazer o brigadeiro e vertê-lo por cima do bolo, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, mas você vai deixar para fazer o brigadeiro só depois que fizer o bolo, tá bom? Mas, se assim como eu, você gosta de uma finalização de bolo um pouco mais trabalhada, mais detalhada, então você vai fazer como eu estou fazendo aqui no vídeo. Vai fazer o brigadeiro antes de fazer o bolo para dar tempo ele esfriar, chegar no ponto ideal e a gente trabalhar na manga de confeitar. E apesar de haver mais receitas de brigadeiros do que estrelas no céu, aqui eu vou te ensinar uma versão de um brigadeiro super cremoso com um sabor bem acentuado de chocolate, uma textura maravilhosa para você usar no bico de confeitar. E um bom brigadeiro se inicia pela escolha do leite condensado. Sim, o leite condensado vai fazer muita diferença no resultado do seu brigadeiro. E qual o melhor? A experiência vai te falar. Mas, o que eu quero que você entenda nesse momento é que o leite condensado é um produto feito a partir de uma solução super saturada entre açúcar e leite. Para que ele fique pronto na indústria, é-se utilizado um processo de evaporação, onde o tempo, a temperatura e o movimento tem que ser controlado precisamente para que o leite condensado não fique danificado, não fique escuro demais, não fique fino demais, não fique arenoso. Então, o controle preciso dessas etapas é o que vai garantir a qualidade do leite condensado. Leite condensado escolhido, chegou a vez do creme de leite. E para essa receita eu vou utilizar o creme de leite 20% gordura, que é o creme de leite da latinha. Mas você poderia também utilizar o creme de leite 35% gordura, que vai deixar o seu brigadeiro ainda mais cremoso. E chegou a vez do chocolate. Sim, ele vai ser a nossa grande estrela do brigadeiro. E como aqui o foco é sabor de chocolate e textura cremosa, eu vou utilizar o chocolate que pode ser ou em barra picado ou em cálites. Aqui eu vou utilizar o em cálites. Caso você não ache o chocolate em cálites com facilidade aí onde você mora, você pode comprar barra e picar, tá tudo ok. Um ponto fundamental na hora da escolha desse chocolate é o percentual de cacau. Aqui eu vou utilizar um chocolate que tem 40% cacau. Lembra que o leite condensado já é muito doce, então a gente precisa equilibrar esse sabor. Então eu sugiro que não baixe o percentual do cacau, tá? Que se utilize um chocolate que seja de 40% cacau para mais. E assim o seu brigadeiro, além de ficar super cremoso, não vai ficar com sabor doce enjoativo. Pelo contrário, vai ficar com sabor potente, intenso de chocolate, que é isso que a gente quer. E para realçar todo esse sabor maravilhoso do chocolate, a gente vai acrescentar 1 graminho de sal apenas. Ele não vai salgar nosso brigadeiro, pelo contrário, ele vai realçar todos os sabores que já estão ali. Bora lá as questões mais técnicas da execução do brigadeiro. A primeira coisa que você precisa entender aqui é sobre o tipo de panela que você vai utilizar. Sim, o tipo de panela vai interferir no resultado final do seu brigadeiro. Então aqui eu já aconselho, evite panelas de fundo muito fino. Por quê? Porque o calor vai passar de forma muito exagerada, vai começar a fritar o seu brigadeiro e vai acelerar a cristalização dele. Então esse tipo de panela de fundo muito fino a gente vai evitar. E além do tipo de panela, é importante também a gente pensar no tamanho da panela para a quantidade de brigadeiro que a gente vai fazer. Por quê? Se a gente enche demais essa panela de ingredientes, o brigadeiro vai demorar muito para ficar pronto. Então isso vai acarretar no brigadeiro que vai cozinhar demais, um brigadeiro que pode, de novo, receber excesso de calor e ser prejudicado. Por isso a gente vai sempre respeitar aí a não passar de 1/3 do tamanho da panela, da altura da panela. Por exemplo, a panela que eu vou utilizar para fazer esse brigadeiro que eu vou ensinar para vocês é essa daqui. Ela tem exatamente 20 centímetros de diâmetro na sua parte superior, no fundo tem 16 centímetros de diâmetro e na altura ela tem 8 centímetros. Então o que acontece? Se na altura ela tem 8 centímetros, significa que eu não posso passar da altura de 3 centímetros de quantidade de ingredientes. Porque como eu falei, a partir disso, seu brigadeiro vai começar a ter problemas.
E quem já fez brigadeiro aqui sabe, a gente não pode parar de mexer nele enquanto ele não fica pronto. Mas a gente não vai mexer, ó, loucamente, tá? Se a gente mexe demais, se a gente agita demais, a gente vai acelerar a cristalização. Lembra que o leite condensado é uma solução supersaturada em açúcar. E a gente também já está adicionando mais açúcar do chocolate. Então, se a gente mexe ali, agita demais, a gente vai favorecer com que os cristais de açúcar se rearranjem e cristalizem o seu brigadeiro. E nada disso que a gente quer. Recapitulando para ninguém esquecer nada. Então, a gente precisa de uma panela de fundo grosso, pode ser duplo ou triplo, é melhor ainda. A gente precisa de uma espátula de silicone, a gente precisa de fogo sempre baixinho. Sabe quando você começa a fazer o brigadeiro, tá ali mexendo, ele começa a chiar? Significa que tá fritando. E isso, de novo, vai acelerar a cristalização, porque você está caramelizando o seu brigadeiro. Então a gente precisa de fogo baixinho e movimentos sempre suaves ali com a espátula de silicone para garantir que o brigadeiro não pegue no fundo em nenhum momento e você tenha aí tecnicamente um brigadeiro perfeito. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like, compartilha com as pessoas que vão fazer esse bolinho delicioso com você e comenta aqui também, tanto sobre o vídeo como sobre a experiência de fazer e de degustar esse bolinho. Já me segue também lá no Instagram para eu te ensinar outros bolos, outras técnicas e ainda mais conteúdos sobre confeitaria profissional. E assim que você fizer esse bolinho, posta nos seus stories lá no Instagram e marca o meu perfil, que eu vou amar ver suas produções e vou repostar no meu perfil. E para fazer esse bolo sensacional, a gente vai utilizar o método direto de liquidificador. Ou seja, os ingredientes vão primeiro para o liquidificador e depois a gente vai finalizar juntando ali os secos com a mão. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente coloca a farinha de trigo na massa do bolo e exerce muita força mecânica, como é o caso do liquidificador, a gente vai estimular a criação da rede de glúten. E uma vez que a rede de glúten foi criada dentro da massa do bolo, ela vai impedir a sua expansão. Ou seja, ao invés do bolo ficar fofinho, maravilhoso, incrível, ele vai solar. Por isso a gente vai colocar os secos à mão, misturá-los à mão delicadamente, ou com fouet ou com espátula de silicone. Assim a gente vai garantir apenas que os secos se integrem dentro do sistema, mas não vamos estimular a produção da rede de glúten. E a estrela desse bolo de cenoura é a cenoura. Por isso é fundamental que a gente escolha cenouras orgânicas e super fresquinhas. Isso vai garantir esse sabor delicioso e fresco da cenoura no nosso bolinho. E para descascar qualquer legume, eu sempre prefiro me utilizar do descascador de legumes. Como ele tira uma casca mais fininha, a gente consegue evitar o desperdício. Mas, caso você não tenha um descascador aí em mãos, pode-se utilizar uma faca tranquilamente. Depois das cenouras descascadas e picadas grosseiramente, vai tudo para o liquidificador, junto com os ovos, o açúcar e o óleo. Antes de misturarmos os secos aos líquidos, primeiro vamos misturar os secos entre si. Por quê?
Dessa forma, a gente consegue distribuir muito melhor o fermento por toda a massa sem ter que mexer demais. Lembra, se a gente mexe demais, se a gente exerce muita força mecânica na massa, essa massa vai criar a rede de glúten e é o que a gente não quer. A escolha da assadeira também é fundamental. Observe que eu estou utilizando aqui uma assadeira de alumínio e eu sugiro que vocês também utilizem a assadeira de alumínio. E por quê? O alumínio vai fazer com que o calor circule muito melhor na massa do bolo. Materiais como vidro, cerâmica e silicone também dá para fazer bolo? Dá, mas aí os aspectos do bolo vão ficar diferentes, as características organolépticas vão ser alteradas e o resultado vai ser outro. Então, para atingir esse resultado que vocês estão assistindo aqui, prefiro a forma de alumínio com furo no meio. Porque cada tipo de material vai fazer com que o calor irradie de forma diferente. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção ao tipo de assadeira, o tipo de forma que a gente vai utilizar. Para alcançar o resultado que eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo, eu sugiro e até insisto que vocês utilizem a forma de alumínio de furo no meio. Se vocês utilizarem uma forma de alumínio de furo no meio, vai dar exatamente o mesmo resultado que eu estou mostrando aqui para vocês. Se vocês trocarem a forma, sim, o resultado vai alterar. O porquê de o forno ser pré-aquecido. Então, se você tem um forno desses mais tecnológico, onde em 1 minuto você consegue uma temperatura que vai de 0 a 180 graus, perfeito, você não precisa pré-aquecer esse forno 10, 15 minutos antes. Mas se o seu forno for caseiro, como é o caso aqui do meu, e eu vou fazer esse bolo no forno caseiro, porque eu sei também que é a maioria do tipo de forno que vocês têm em casa, então a gente vai ter que pré-aquecer em torno ali de 10 a 15 minutos antes de colocar o bolo. Porque as reações que acontecem para que a massa do bolo surja e fique perfeita, tem tempo e temperatura específica para acontecer. Elas não podem acontecer de forma aleatória dentro do forno. Por isso que a gente precisa que esse forno esteja quentinho ali, 180 graus, para que esse bolo entre, tá? Então nada de colocar um bolo desse tipo num forno caseiro sem pré-aquecer, senão você vai ter problemas na sua massa. E na hora de desenformar o bolo, espere em torno de 5 a 10 minutinhos no máximo e já pode desenformar o seu bolo. Vamos evitar com que o bolo esfrie dentro da forma, tá? Essa fumacinha que a gente vê saindo do bolo quando sai do forno é vapor. E vapor é água. E esse vapor vai sair por todos os lados do bolo. Contudo, se ele estiver esfriando dentro da forma, esse vapor que vai sair pelas laterais e por baixo vai encontrar a parede da forma e vai condensar. Nisso que vai condensar, vai criar água livre em contato com o seu bolo. E isso é um problema. Essa água livre vai fazer com que micro-organismos se proliferem muito mais rapidamente na massa do seu bolo, fazendo com que ele perca a validade. Ainda vai fazer com que o seu bolo grude na hora de desenformar. Às vezes você unta bem ali a forma e tal, mas na hora de desenformar você deixou o seu bolinho esfriando dentro da forma, vai desenformar e ficaram ali alguns pedaços grudados na assadeira, na forma. Por quê? Porque você deixou o bolo esfriar dentro. Então não vamos mais deixar o bolo esfriar dentro da forma. E se você, assim como eu, é apaixonado por bolos e quer fazer mais bolos, já deixo aqui a orientação de adquirir uma grade de resfriamento. Com o brigadeiro já frio, a gente vai começar a finalizar o nosso bolo. E aqui, como eu falei lá no começo, eu vou utilizar um bico de confeitar, o bico 1M, que é esse daqui, para fazer a finalização do bolo. Vocês vão ver como vai ficar a coisa mais linda do mundo, porque confeitaria, além de sabor, a gente também precisa cuidar do visual do nosso doce. Faz toda a diferença na hora de abrir o apetite daqueles que vão comer. E aqui eu já vou te mostrar
o brigadeiro prontinho, resfriado. Eu quero te mostrar a cremosidade dele antes de colocar na manga de confeitar. Sai facinho do plástico filme, sem grudar. Vou te mostrar aqui a textura. Como vocês veem, ele tem consistência, eu posso virar o prato, ele não vai cair. Ele é super consistente, ele tem brilho. E olhem só essa cremosidade. O brigadeiro é cremoso, mas ele tem estabilidade. E é com ele que a gente vai confeitar o nosso bolinho de cenoura. E para isso a gente vai precisar de uma manga de confeitar ou saco de confeitar, o bico de confeitar. Caso você não tenha o bico, você também pode fazer esse mesmo trabalho apenas cortando a manga, sem a necessidade do bico, tá? Então fica aí a seu critério. Mas se você tem um bico de confeitar, o trabalho vai ficar ainda mais delicado. De um copo. Esse copo, na verdade, é para te auxiliar a colocar o brigadeiro dentro da manga de confeitar sem fazer muita bagunça. Se você aí já tem essa habilidade, já tem um costume de colocar cremes dentro da manga de confeitar sem o auxílio do copo, beleza. Mas, caso você não tenha, o copo vai te ajudar bastante nessa tarefa. Outro item que vai super te ajudar nessa tarefa é uma bailarina de confeitaria, que é essa mesinha giratória que a gente utiliza para confeitar bolos. Caso você não tenha uma bailarina, você pode utilizar um prato de micro-ondas, também vai te ajudar nessa missão. E caso você não tenha nenhum nem outro, você também consegue fazer sem a mesinha giratória, né? Sem a bailarina ou sem um prato de micro-ondas. Vai te dar um pouco mais de trabalho, mas você também consegue fazer. Como vocês viram, o bolo já tá lindo, mas a gente pode ir além e trazer ainda mais sabor de chocolate para esse bolo, que é tudo que a gente quer. Aqui para o meu bolinho, eu vou finalizar ele ralando um pouco de chocolate em barra para colocar por cima do brigadeiro como se fosse chocolate granulado. Mas você também pode utilizar o chocolate granulado, desde que seja um chocolate granulado de boa qualidade. Que tomamos todos os cuidados e precauções do mundo para que o nosso bolinho ficasse perfeito. Então vamos finalizá-lo de forma perfeita. O chocolate granulado de baixa qualidade vai estragar o sabor do seu bolinho. Sim, vai dar para sentir. Então é melhor que seja um chocolate granulado de alta qualidade, como foi o chocolate que você utilizou para o brigadeiro. E obviamente que eu não ia deixar de experimentar esse bolinho que foi feito com tanto carinho. Tá fofinho, delicioso. Só façam. Só façam. O bolo fica úmido, não fica esfarelento, super delicioso. Uma textura super macia, super fofinha. Ele dissolve na boca. O brigadeiro, como vocês já viram, extremamente cremoso, extremamente chocolatudo. E como vocês podem observar, não é um bolo que fica se esfarelando. Então, até para fazer e vender, o corte dele vai ficar super bonito, porque não é um bolo que você vai cortar, ele vai se esfarelando em migalhas. É um bolo que mantém a consistência e ainda assim é super fofinho, super aveludado, ao toque na língua. Ele é sensacional. Eu já disse, pra vocês fazerem,
E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e marcar lá no Instagram, porque agora eu vou finalizar aqui essa fatia generosa desse bolinho que tá sensacional. Beijos e até mais!